Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Esse ano, 2022, faz 80 anos da chamada Solução Final, o nome dado ao plano dos nazistas de extermínio dos judeus e de outras raças consideradas degeneradas. Eu ainda vou fazer nesse ano um vídeo explicando o que foi essa solução final e o impacto disso em toda a Europa. Mas hoje, pegando muito o vácuo da treta que tá rolando com o Monark, o host do Flow, que falou que o partido nazista deveria existir no Brasil, eu vou tentar responder uma outra questão que também está correndo nas redes sociais. Afinal de contas, por que Hitler perseguia os judeus? Antes de eu chegar nesse assunto, vocês já sabem. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.800 inscritos. Não se esqueçam que eu sempre deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, as referências que eu uso para fazê-lo, assim como as minhas redes sociais, com foco para o meu Instagram e Twitter, que eu estou fazendo bastante posts para falar de história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo para o vídeo. Para a gente falar de como foi o ódio e perseguição aos judeus por parte dos nazistas, a gente tem que entender que sim, existem um monte de características próprias que explicam o Holocausto por parte dos nazistas frente ao povo judeu. Porém, é importantíssimo entender também que os judeus, historicamente, sempre foram perseguidos por um monte de características próprias da sua identidade. Sim, a gente vai entender o judeu aqui não como simplesmente o devoto do judaísmo ou mesmo aquele que é parte de uma etnia judaica. Na verdade, o judeu aqui tem que ser entendido como uma identidade que mescla a religião, a cultura, a língua, a etnia, entre outros atributos que fazem, de fato, a união desse povo judeu hoje. Entretanto, a gente pode achar mesmo na antiguidade uma rejeição aos judeus por parte de muitos grupos e impérios. Outros exemplos que a gente pode citar são mesmo a perseguição romana frente aos judeus por causa de todo o interesse romano em ter o território que foi Jerusalém naquela época. Com essa questão, que a gente tem todo o pano de fundo do nascimento do cristianismo, Jesus e tudo mais, a gente vai ter no ano 70 d.C. a demolição do Templo de Salomão, um templo extremamente importante para a religião judaica e que principalmente restou apenas um muro. Um símbolo de devoção que hoje em dia é o Muro das Lamentações. A questão romana da perseguição é muito interessante porque, com os judeus no Oriente Médio sendo expulsos pelos romanos, tendo que sofrer essa dominação territorial, eles irão fazer a sua diáspora. Ou seja, uma diáspora é uma distribuição de um povo sobre outros territórios por causa ou não de uma perseguição. Dessa forma, os judeus começam a se espalhar pela Europa, sendo também perseguidos, sejam pelos seus costumes, religião, por questões religiosas, entre outros atributos. E é importantíssimo entender que o lado religioso não era tão preponderante para eles serem perseguidos como era a questão dos costumes e da própria etnia. Na verdade, a religião judaica só importa de verdade quando os cristãos começam a ser a hegemonia, o paradigma ali no fim do Império Romano e o começo da Idade Média. E como com o começo da Idade Média a cristandade vai se estabelecendo e a liderança religiosa, que é o Papa, vai ser um grande referencial para as ações do cotidiano, para a vivência das sociedades europeias, o fator dos judeus serem os responsáveis por condenarem Jesus Cristo e ainda terem preferido Barrabás ao invés do Messias se tornou um grande elemento, principalmente popular, de perseguição. Era muito comum os judeus serem culpados por qualquer desgraça que acontecesse na sociedade. Seja uma plantação que deu errado, seja alguém que morreu de alguma peste, seja algum temporal que aconteceu, algum desastre natural. E para responder a isso, era muito comum se torturar, se assassinar judeus, expulsá-los dos territórios para infligir menos a ira divina, entre outras questões. E isso é um caldo cultural muito poderoso, já que, para o continente americano e inclusive para o resto do mundo, via colonização e imperialismo, muito da cultura europeia vai se expandir pelo mundo, justificando inclusive o ódio aos judeus por parte de grandes comunidades que têm a cristandade como algo de norte.
E além do mais, no século XIX, com a extensão do imperialismo e com os argumentos raciais para garantir o progresso, você teria então que ter uma raça pura para estimular o avanço de uma boa civilização. A questão racial da etnia judaica importava bastante, fazendo com que eles ficassem colocados dentro dos padrões de raças inferiores e que deveriam ser exterminadas, quando não serem desestimuladas de se miscigenarem com as chamadas raças puras. E isso era repercutido através de propaganda, principalmente cartazes, ilustrações em livros, em revistas, em peças que colocavam uma visão bem estereotípica do judeu, como aquele narigudo, sempre propagando o mal, sempre querendo apenas as moedas, o dinheiro, a riqueza. Então percebe? Essa perseguição ao judeu, esse ódio ao judeu, essa visão do judeu como um ser conspiracionista que quer dominar o mundo através das suas ferramentas simplesmente malignas, era algo muito forte. Tanto na cultura comum, na alta cultura dos intelectuais, dos grandes políticos, dos industriais. Essa galera realmente não queria que os judeus se misturassem racialmente. Não queriam a cultura judaica, não queriam a religião judaica. E isso é muito complicado, porque a vida dos judeus se tornou bastante perseguida no início do século XX, quando várias candidaturas e partidos políticos mais extremistas começassem a colocar o combate ao judaísmo como um dos itens da carta. E o mais conhecido ali é justamente o Partido Nazista. A principal fonte que a gente vai usar aqui para explicar por que os nazistas perseguiam os judeus está justamente na obra Mein Kampf, do Hitler, que eu tenho um exemplar aqui em casa justamente para fazer esse tipo de investigação. Eu adoro levar o Mein Kampf para levar esse conhecimento do pensamento nazista para os meus alunos e para eles entenderem como é que funcionava a narrativa e a justificação de perseguição dos judeus por parte do Hitler. E a ideia não saiu, como eu falei, da cabeça unicamente do Hitler. A gente tem todo um paradigma de ódio ao judeu internacionalmente falando. Porém, aí que começam as características da Alemanha em si. Porque, primeiro, a gente vai ter uma grande justificativa de que os judeus foram os principais culpados da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O papo é que os judeus eram os donos dos grandes bancos, os donos das grandes empreitadas, das grandes indústrias, dos grandes negócios, e não quiseram fornecer dinheiro e todo o amparo necessário para o exército alemão. Na verdade, eles preferiram negociar os acordos de paz, fazer acordos de dívida imensa que acabavam tendo um pouco de lucro para os bancos também, que tinham sedes internacionais, e aí a justificativa é que os judeus deram uma grande facada nas costas dos soldados e do povo alemão. Essa justificativa é muito forte e muito presente na cultura e também está ali no Mein Kampf. O Hitler mesmo, como ele tem esse grande elemento militarista, que ele vai colocar no pensamento nazista, coloca então os judeus como os principais causadores dessa vergonhosa derrota alemã. E como muito do espírito do Hitler era de revanche, vingança, os judeus eles seriam um dos principais alvos de quando as coisas estivessem melhores, ou quando os nazistas estivessem no poder. O segundo argumento, e que eu acho que é bem principal para entender essa perseguição aos judeus, é a questão da raça. Hitler, lá no Mein Kampf, coloca em letras firmes que o principal argumento do pensamento nazista é a defesa da pureza da raça alemã. Ou melhor dizendo, da raça ariana. Isso vai acontecer num misto de ciência e misticismo. A questão da ciência entra porque o paradigma científico do momento, internacionalmente, ali no começo do século XX, era essa divisão das raças humanas. Assim, você deveria de fato ter um monte de práticas, seja através da eugenia, através do impedimento da miscigenação, entre outras questões, para garantir a pureza de raças e, com isso, garantir o básico para garantir a civilização e o progresso. Boas raças garantem a superioridade racial, o desenvolvimento intelectual e cognitivo, inclusive alguns pactos morais. Apenas grandes raças conseguiriam respeitar o outro, respeitar a humanidade. Enquanto raças inferiores não. Seriam subdesenvolvidas, seriam tribais, seriam violentas, assim como outros adjetivos. E o lado místico desse pensamento nazista entra justamente nas conversas que Hitler tinha com a chamada Sociedade Thule. A Sociedade Thule é o primeiro grupo que abriu espaço para ouvir o Hitler e também para que o Hitler ouviu muitas das ideias que estavam ali.
A Sociedade Thule era uma sociedade ocultista que vai apresentar Hitler ao principal defensor do Hitler, que era o Dietrich Eckart, que vai ser inclusive a dedicatória que o Hitler vai fazer no Mein Kampf. O Eckart era um cara da Baviera, um cara respeitado, um intelectual, que também estava muito chateado com o fim da Primeira Guerra, achava um absurdo, culpava os judeus pela derrota alemã, e quando ele entende no Hitler esse cara que tem esse dom da fala, que conversa bem, ele vai ser o principal patrocinador dele dentro dos círculos intelectuais. Então era muito comum o Hitler, um pé rapado, um austríaco que estava ali na Alemanha, foi soldado, depois encontrou a pobreza, ele estava ali junto com o Eckart, divulgando suas ideias, e ali ele se interrompia para começar a comer, porque ele não tinha comida em casa. Então, essa linhagem mística foi muito importante para o Hitler e muito importante para ele se inserir nos grupos intelectuais alemães, para justamente divulgar suas ideias antissemitas, nacionalistas, militaristas. E essa sociedade ocultista, a Thule, colocou no léxico do Hitler a questão da raça ariana, essa raça que estaria presente em todas as grandes civilizações humanas e que deveria justamente ter o seu traço genético preservado para você garantir uma civilização perfeita, com um grande avanço tecnológico e moral. E o Hitler vai utilizar dessa narrativa para argumentar que o melhor jeito de garantir essa pureza ariana é exterminando, ou melhor dizendo, tirando de todo esse celeiro racial as raças ditas inferiores. E nisso cabia várias etnias, vários grupos identitários, como os ciganos mesmo, ou religiosos, como os Testemunhos de Jeová, mas principalmente o povo judeu. Porque o povo judeu não era simplesmente uma comunidade a ser perseguida. Eles eram conspiracionistas, eles eram os mais poderosos e, portanto, eles deveriam ser os principais alvos. E, inclusive, o Hitler, e isso está tudo no Mein Kampf, ele vai culpar os judeus como os fundadores tanto do capitalismo, que ele entendia que era algo que estimulava o egoísmo, o internacionalismo e deixava os homens afeminados, loucos por dinheiro e pela matéria, e também os judeus seriam os inventores do comunismo, para, de novo, valorizar a questão material, esse internacionalismo de expandir o socialismo por todo o globo, e também a questão do ateísmo e da negação das questões tradicionais ou da religião. Então, o Hitler coloca o judeu como o nascedouro das duas ideologias que ele mais criticava. E sim, o nazista detestava o capitalismo e detestava o comunismo. Então, esse é o grande motivo da perseguição dos judeus por parte dos nazistas. A ideia de garantir a pureza da raça. E uma pureza da raça que não permitia uma miscigenação com raças ditas inferiores, porque senão você colocaria todo o progresso, toda a civilização em perigo. Você não incrementa, você não fortalece uma raça misturando ela com outras, você enfraquece. E esse é o grande norte narrativo. E é por isso que Hitler, quando chega ao poder, ele vai começar a fazer, conforme os poderes dele vão acontecendo, e conforme ele vai se justificando perante a sociedade alemã, ele vai lá e vai colocar leis que proíbem direitos sociais, civis, públicos para os judeus, a proibição do casamento para os judeus, o impedimento de judeus terem títulos de propriedade, de terem empreendimentos, de terem inclusive contas no banco. Tudo isso vai desmontando essa suposta conspiração judaica e esse elemento racial que enfraqueceria toda a população alemã e também toda a população global. E esse é o motivo também da solução final. A solução final ela vem em 42, depois de, claro, vários outros debates de o que fazer com a questão judaica, o que fazer com os judeus. A solução final, em 42, era um momento que Hitler estava perdendo a guerra. Tinha acabado de acontecer a grande contra-força russa e Stalingrado já estava acontecendo. Porém, mais importante do que vencer a guerra era garantir ao máximo a preservação da raça alemã, e isso se traduz como exterminar o mais rápido possível as raças ditas inferiores. E nós temos que entender duas situações também. A primeira é que sim, vai ter muita gente que vai proteger as comunidades judaicas, que vai ajudar a esconder eles em outros países. E a gente vai ter sim muitas forças internacionais, principalmente de comunidades judaicas estrangeiras da Alemanha, que vão ajudar os judeus a se protegerem, a se refugiarem, embora, claro, para esses grupos, os que mais vão conseguir fugir são os de classe alta. Embora, de fato, muita gente consegue fugir da Alemanha antes do Holocausto.
Inclusive, as pessoas que ajudaram os judeus a fugirem, seja antes do Holocausto ou durante o Holocausto, ganham hoje em dia o termo de justo entre as nações, por ajudar os judeus a fugirem dessa situação. Então, por mais que a gente saiba que tem todo um paradigma científico de raça, entre outras coisas, tem muitos grupos que não caem nessa lorota. Tem muita gente que não compra o discurso que o judeu é o inimigo ou o grande ser conspirador que a gente tem que exterminar. E dois, a gente tem que entender que é muito difícil quantificar quantos apoiavam o partido nazista no poder em perseguir os judeus. A gente sabe que era por lei, todo mundo tinha que ter um Mein Kampf em casa. A gente sabia que muita gente era forçada a aderir aos protestos anti-judeus, a tacar os livros nas fogueiras e queimar a ciência judaica, a arte judaica, a arte degenerada, como era falado na época. Então você queimava Einstein, você queimava o pessoal de Frankfurt, você queimava Karl Marx, você atacava os quadros degenerados, modernistas e por aí vai. Só que a gente não pode falar que a população em peso odiava os judeus. A gente não pode falar que eles tinham conhecimento de tudo que se fazia, já que o Holocausto não era público. As pessoas sabiam que tinha alguma coisa acontecendo, que as pessoas iam para alguns asilos e nunca mais voltavam, que guetos eram formados com os judeus, mas a gente não sabia, eles não sabiam que existia todo um plano visando matar e exterminar toda uma raça. Então é muito difícil a gente entender e difícil falar que a galera alemã da época apoiava em grande totalidade o Hitler. É difícil quantificar. Então a gente não pode cair nesse erro justamente porque a gente não sabe de culpabilizar toda uma sociedade por causa do que aconteceu com os judeus. A gente sabe que teve muita gente colaboracionista. A gente sabe que existia muita gente nazista e que acreditava no nazismo e em Hitler. Porém, é importantíssimo entender que isso não justifica preconceitos. E isso não justifica olhar para trás e pensar, todo mundo gostava daquilo, todo mundo apoiava Hitler. Quando a gente tem muita gente que buscava ajudar judeus, muita gente queria proteger judeus e muita gente lutava contra o nazismo em segredo. As grandes resistências que aconteciam e também muita gente que não pegava em armas e só tinha medo em casa, mas também não concordava com Hitler. E é isso, galera. Esse assunto é muito interessante, muito polêmico, mas eu acho que todo mundo tem que saber o nascimento dessa ideia de perseguição aos judeus, seja ela antes dos alemães e seja com as características do partido nazista em si. Afinal de contas, a questão racial é muito pesada. A questão de entender que Hitler também culpabilizava o capitalismo e o comunismo como ideologias judaicas também é muito interessante de se entender. E principalmente lembrar que em momentos de autoritarismo, como a gente está vendo em muitos países hoje em dia, de ataque às liberdades civis, muitos grupos judaicos estão voltando a ser atacados. A gente tem já papers, artigos científicos sobre um crescimento sobre isso, e muitas reportagens, principalmente em alguns lugares que você não tinha tanto disso mais, como os Estados Unidos mesmo, ou mesmo o Brasil. Então é muito curioso e importante entender as razões dessa perseguição e principalmente para que não se repita. Para a gente ter um pacto civilizacional que preserve direitos humanos. E, infelizmente, a gente tem muitos movimentos neonazistas e anti-judaicos que acontecem. E a gente não pode também passar pano para a galera que ataca Israel e começa a falar e pegar todo aquele preconceito para atacar toda uma comunidade. Pessoas morrem quando a gente começa a tratar o outro com tanta estranheza e tanta crueldade. E, no fim das contas, nas nossas conjecturas sociológicas, nos nossos pensamentos, estamos falando sobre a vida de indivíduos e é complicado quando vê gente sendo atacada na rua ou morrendo por causa de ódio e intolerância. Galera, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários sugestões para próximos vídeos e eu vejo vocês na próxima quinta com mais um Direto do Forno. Até lá!